Olá, essa é uma reflexão que estamos fazendo especialmente para os alunos do segundo período de Pedagogia e de Letras, né? Dentro do estudo que nós estamos fazendo sobre a história e a cultura afro-brasileira e indígena. Nós estamos fazendo alguns pressupostos. Volto a repetir que o tempo que nós temos disponível para o desenvolvimento dessa disciplina, ele é muito curto em relação a tantas coisas que precisamos exatamente compreender, elaborar, explicar, reproduzir, enfim, alguma coisa que nós temos exatamente que ter como suporte filosófico importante, no sentido de que a gente consiga ter uma ideia teosófica ou filosófica, enfim, alguma coisa dentro do campo da nossa própria ideologia, da nossa religiosidade, enfim, compreender exatamente o seguinte: como é que existe esse empreendimento tão importante que é a questão do estudo sobre a escravidão, e determinar suas diferentes culturas. Então, a gente começa exatamente propondo que os alunos tenham exatamente essa aula disponível no YouTube. Eles podem ver ou ouvir várias vezes aquilo que eu estou definindo aqui. E gostaria também que os alunos fizessem uma pesquisa na internet sobre a questão da igreja e a escravidão no Brasil. Isso por quê? Porque a gente vai ouvir sim, muitos debates a respeito desse assunto, que é um assunto muito espinhoso. Por quê? Porque tem uma camada da sociedade que considera que a igreja foi partícipe de todo o processo da escravidão no Brasil, a partir inclusive do século XV, retrocedendo essa história, toda essa questão, até 1888, enfim. Há uma outra corrente que acha que a igreja sempre foi contra a escravidão das pessoas. Enfim, é uma série de fatores que nós precisamos analisar com cuidado, refletindo sobre esses assuntos, até porque é um assunto altamente muito espinhoso, mas que não pode faltar exatamente a nossa percepção, nós que somos estudantes na área de educação, e lá na frente a gente vai enfrentar na sala de aula uma série de argumentações a respeito desse assunto. Por isso que o assunto é espinhoso de todas as formas. E aí as respostas elas podem ser colocadas dentro de uma amplidão muito forte, a amplidão de dizer e comprovar através de pesquisas se a igreja foi exatamente favorável à escravidão ou se realmente não aconteceu tudo isso que alguma corrente contraditória coloca como fundamento hoje no campo da historicidade. Mas eu fiz um levantamento muito importante sobre as chamadas encíclicas ou as bulas papais, sobre o que as coisas ocorreram exatamente nesse período, que está exatamente dentro do desenvolvimento da Escola de Sagres, as viagens ultramarinas e a questão de toda a pesquisa exploratória no Brasil e, sobretudo, a questão do trato que esses colonizadores tiveram com os índios, exatamente a ponto de fazer com que os índios, que não podiam ser escravizados por conta da sua cultura, eles não podiam exatamente, principalmente trabalhar na lavoura, trabalhar na questão da exploração, plantio, enfim, não podia trabalhar com essas coisas, porque era contra a sua cultura. Então, os portugueses optaram por uma mão de obra muito mais barata e menos problemática, que foi exatamente trazer para o Brasil negros africanos, escravizados através através de uma história de guerras entre tribos, em que os vencidos eram sempre vendidos como escravo, que era uma tônica, quer dizer, a escravidão não foi inventada para o Brasil, ela sempre existiu nas relações do mundo, ou seja, aquela ideia de que a escravidão
né, o direito que o dominador tem sobre a vida do outro cidadão. O que hoje a gente poderia imaginar, né, se existe essa situação ainda no Brasil, é preciso que a gente tenha exatamente o seguinte, seja bastante arguto no sentido de buscar exatamente essas questões, essas variedades, essas discrepâncias, no sentido de fazer com que a gente possa compreender melhor, né, a posição que a religião tem exatamente, ou teve e continua tendo, sobre a questão da administração pública em diferentes países, né, do mundo católico. Então, no dia 13 de janeiro de 1435, ou seja, na primeira metade do século XV, né, o Papa Eugênio IV, né, ele elaborou a Sicut Dundum, né, reprovando a escravidão nas Ilhas Canárias pelos portugueses. Quer dizer, os portugueses já nas Ilhas Canárias já tinham exatamente proposto essa questão, e faz com que, né, haja uma ordem no sentido de acabar com essa escravidão nas Ilhas Canárias. Mas é interessante que esse ponto é um ponto importante. Mas por que razão que os africanos na Ilha Canária não podiam ser exatamente escravizados? Então tem uma questão histórica que nós vamos elaborar isso dentro de uma pesquisa muito aprofundada que gostaria que vocês fizessem, né? Outra questão também foi em setembro de 1444, né? Quer dizer, a gente vai notar que foi 9 anos depois, então até 1888, né? 1839 exatamente, nada foi feito exatamente pela igreja no sentido de ter uma voz, né, ativa e determinante no sentido de fazer com que a escravidão fosse exatamente abolida, né? Quer dizer, então são exatamente muito tempo, de 1444, quando começa exatamente essas questões das guerras tribais, até 1839, né? Isso é a observação de um historiador francês que exatamente coloca exatamente em xeque, quer dizer, ele, sem nenhuma influência partidária ou ideológica, ele exatamente faz um estudo e nota que as encíclicas, elas não eram muito claras com relação à não permissão de escravizar, né, os negros africanos. Então não havia exatamente essa... Se por um lado é dizer que sim, ou seja, no título da matéria dizia que sim, mas no corpo da matéria não era bem assim que acontecia, segundo esse relato desse historiador francês. E agora, em 8 de janeiro de 1855, o Papa Nicolau IV, ele tem uma encíclica chamada Romanus Pontifice, né, que diz o seguinte, ele abre, né, ele cria, sabe, abertamente contra a exploração africana, né? Não, ele está favorável à escravidão africana, né? Ele fala sobre a submissão dos sarracenos e outros infiéis, ou seja, todas as pessoas que não eram católicas, elas poderiam ser exatamente aprisionadas, né? Aprisionadas e submissas, né? Segundo o conceito do Papa Nicolau IV, ou seja, Nicolau V, né? Ele exatamente coloca na Romanus Pontifice, sabe exatamente isso, que ser abertamente a exploração dos africanos. E aí ele coloca isso o quê? Em nome daquilo que nós vamos chamar das cruzadas, que lá na frente a gente vai falar um pouco mais. O que é exatamente a função das cruzadas? É exatamente de direcionar um trabalho, né, catequético em todos os países, em todos os lugares onde as pessoas eram chamadas pagãs, né? Então, quando as pessoas estavam fazendo essas viagens, né, a viagem marítima para a Índia, a descoberta da América, o descobrimento, entre aspas, do Brasil a partir de 1500, enfim, uma série de outros fatores, é preciso compreender, então, que a questão da catequese, a partir da Companhia de Jesus, ou seja, dos jesuítas, já estava exatamente, já era um projeto, né, esse projeto de catequese, na realidade, era um projeto exploratório, né, um projeto para fazer com que, né, todos os povos que eram pagãos, né, que tinham uma outra forma de religiosidade, outra forma de comportamento social, elas fossem exatamente dominadas exatamente por esse discurso, o discurso da catequese, catequizar as pessoas, fazer com que as pessoas tenham exatamente uma ideia exatamente igual àquela proposta pela Igreja Católica exatamente do século XV e século XVI, né?
Então é importante compreender que essas questões são muito interessantes, mas elas são discutíveis. Nós não precisamos levar em consideração exatamente o discurso do professor, muito mais, né, dar a importância à probabilidade que nós temos exatamente de olhar com nossos próprios olhos, através da pesquisa, tudo aquilo que ocorreu e de que forma nós podemos fazer com que a gente vai enriquecer um pouco mais o nosso discurso, né, de uma forma didática quando estivermos diante dos nossos alunos em salas de aula, né? Então, tem uma outra bula, né, que foi de 21/6/1481. Essa bula a Aeternis Regis, do Papa Sixtus IV. Ela fala exatamente o quê? Ela cede praticamente toda a África, né, ao domínio português. Né? É uma coisa interessante, quer dizer, vocês vão para lá, vão fazer a catequese. As pessoas que não estiverem exatamente, que não quiserem ser batizadas, né, não querem ser exatamente batizadas, elas poderão ser exatamente escravizadas. É como se dissesse assim, quer dizer, na realidade a pessoa era tratada exatamente não como uma pessoa que tinha sua organização social, tinha os seus deuses, seus orixás, né? Como o caso dos índios, né, que eles tinham tinham os seus anhangares, tinha exatamente o que? Tinha os Tupã, né, que era o Tupã, Deus do Brasil, segundo fala naquela canção bonita, né, de Vila Lobos. Enfim, é só para a gente compreender, né, que havia exatamente em 1400, quer dizer, veja só, em 1481. Parece que é uma coisa previamente estudada no sentido de consolidar, de legitimar, né, ou seja, o processo de aculturação ao índio, né, e os africanos, né? É exatamente isso. Quer dizer, os índios, no caso, no Brasil, os africanos ainda na África, quer dizer, dando para eles a chance deles poderem ser exatamente o quê? Escravizados e trazidos para o Brasil. Muito emboramente, né, essa questão da escravidão no Brasil, eu já falei sobre isso, ela só começa em 1655, né, e termina exatamente em 1855, estabelecendo exatamente 3 séculos de escravidão, né? Mas antes havia exatamente o quê? Porque as viagens ultramarinas estavam exatamente no seu apogeu, a partir dos ensinamentos da escola de Sagres. Então era possível, né, que você tivesse exatamente o quê? Tivesse a obediência, na palavra não seria essa, mas, por exemplo, tivesse exatamente, né, a proteção e a autorização, né, papal, no sentido de fazer com que o povo africano pagão pudesse ser exatamente escravizado, né? Quer dizer, isso já no finalzinho, né, nas últimas décadas do século XV, século XVI, né? Já para o século XVI. Então, nós estávamos às portas das viagens marítimas para as Índias, nós estávamos também diante da descoberta da América, nós estávamos diante do descobrimento do Brasil. Então, todas essas viagens, né, a Companhia de Jesus, ela tinha exatamente autorização papal para desenvolver a questão da catequese. E aí a gente fala, né, a catequese foi um processo de aculturação, né, com relação aos povos pagãos, né? Enfim, tem gente que fala assim, bom, mas a escravidão e a catequese, quer dizer, como é que funciona exatamente isso? Como é que é esse colonialismo? Como é que essas coisas funcionam exatamente? Para a gente compreender isso e saber exatamente, à luz da igreja, qual é exatamente esse processo, né? Então, ele praticamente cede a África a Portugal, né? Mas o Papa Alexandre IV, no dia 4 de maio de 1492, quer dizer, um ano depois da descoberta da América, deu à Espanha a autorização para colonizar o Novo Mundo. Quer dizer, veja só, então com a notícia, quando chega na Europa, né, que foi descoberto um novo continente, né, o continente americano, o que acontece exatamente? A igreja se coloca em posição e autoriza exatamente o quê? Né? Autoriza exatamente o quê? Os conquistadores espanhóis a fazerem o quê? A explorar o Novo Mundo, né? Então, essa colonização do Novo Mundo também está dando processo da catequese, está no processo exploratório proposto exatamente pela questão
pela questão pela questão da catequese e também, né, no discurso também que se faz sobre a questão das cruzadas, né? Então, esse trabalho é um trabalho interessante porque essas cruzadas começam a atravessar o Oceano Atlântico, né? Começa a atravessar o Oceano Atlântico com autorização exatamente expressa, né, do Papa para que a Espanha pudesse colonizar um novo mundo. Bom, veja só, então todos os textos, né, esses textos dessa encíclica, por exemplo, ela dá aos católicos, né, a liberdade para aprisionar escravos, aprisionando e levando-os para a América. Né? Quer dizer, pensando exatamente na questão exploratória, ela já pensava nisso. Não, vamos explorar lá e se já existe um novo continente, vamos explorar. Então esse novo mundo precisa ser explorado e precisa de mão de obra para fazê-lo, né? Então autorizou, de certa forma, que as pessoas fossem lá, escravizassem, né? Houve um conluio, não, eu diria um acordo, né, tácito proposto inclusive pela igreja, né, que foi o Tratado de Tordesilhas, né, que separa exatamente a terra recém-descoberta em duas partes, ou seja, a chamada América Portuguesa e a América Espanhola, né? Mas todo esse tratado foi feito exatamente com autorização da igreja, né? A igreja foi exatamente conivente com toda essa situação. De 1493, né, até 1537, o que houve exatamente em 1537? Há uma bula que eu gostaria que vocês fizessem um estudo bastante fecundo sobre ela, que é do Papa Paulo III, né, através da encíclica Pastori Officium. O que ela fala exatamente do Pastorale Officium? O que ela fala exatamente sobre isso? Isso no dia 29 de janeiro de 1537. O que acontece exatamente com isso aí? Acontece que a própria exploração, né, no Brasil, ela não começa exatamente a partir de 1500, e sim de 1536, ou seja, 36 anos depois. Por quê? Porque houve necessidade de um continente tão grande, né, ele ser dividido exatamente em etapas para poder ser colonizado, que era muito grande, né? Então, por exemplo, o Tratado de Tordesilhas dividia exatamente a África, ou seja, a América em duas partes. A América Portuguesa, que ficava na parte do Atlântico, e a América Espanhola, que ficava do lado do Pacífico, né? E aí, né, para fazer isso, ele teve que fazer o quê? As capitanias hereditárias, que é de 1532 até 1534. Quando ela começa mais ou menos a se consolidar, é que começa exatamente o processo exploratório no Brasil em 1536. Mas mesmo assim, né, vamos entender, né, que o Papa Paulo III, através da Pastorale Officium, né, que é de maio de 1537, ele fez o quê? Ele, no mesmo momento que ele condena a escravatura, né, dos nativos nas Américas, mas ele aprofunda uma discussão que até hoje é feita, né, de quê? De que ele considerava, entre outras coisas, que africanos, né, e indígenas, eles não podiam ser catequizados, não podiam receber as lições da lei de Deus, porque eles não possuíam alma. Olha que coisa interessante, né? Quer dizer, se a igreja aponta com a ideia de que essas pessoas seriam inútil trabalhar com eles no sentido de fazer a catequese, né? Porque eles não tinham alma, quer dizer, não tinha uma ideia de compreensibilidade. Mas alguns outros doutores da igreja, né, acham que o Paulo III teve uma visão quase que profética com relação a isso. Por quê? Porque ele coloca, né, em tese que não houve nenhum tipo de dúvida a partir do Papa, né? Por quê? Porque índios africanos tivessem alma, né, e por isso seriam capazes de compreender a lei de Deus. Com isso, ele permitiu toda a crueldade feita com relação à escravidão, né? Quer dizer, ele não foi... Quer dizer, há uns pequenos arranjos, uns pequenos estudos que as pessoas começam a compreender essa encíclica a partir de uma ideia muito interessante, que é de dizer o seguinte,
Quer dizer, os indígenas e os africanos que não tivessem sido batizados e tivessem exatamente, né, se tornado católicos, apostólicos e romanos. Né? Quer dizer, essas outras pessoas que não pudessem compreender estavam ainda no estado, né, no estado ainda animal e irracional. Né? Quer dizer, mas é uma questão interessante que dá para a gente discutir, né, exaustivamente. Né? Exaustivamente. Por exemplo, você tem aqui uma ideia, né, dizendo assim, desde o primeiro século a igreja defendeu os escravos. E aí vou ter um outro lado, diz assim, desde o início do século, do primeiro, que a igreja, né, defendeu a escravidão. Uma coisa é defender os escravos, outra coisa é defender a escravidão. Eu não sei qual dos dois pontos, né? Quer dizer, eu penso que é importante trazer à liça hoje, né, no limiar do terceiro milênio, essas questões históricas. Por que essas questões históricas são importantes? Porque elas vão nos dar exatamente alguns artifícios importantes para a gente consolidar o nosso discurso na sala de aula, quando estiver tratando desses assuntos tão arenosos, que é exatamente a questão de cultura africana, né, de cultura indígena, né, e entender o seguinte, por que exatamente que a catequese, ou seja, a colonização, desconhece que esses grupos sociais tinham exatamente o quê? Tinha a sua própria organização social. Se desconheceu isso e se fez o quê? Tratou da questão da endoculturação. Quer dizer, a imposição de uma cultura estrangeira dentro de uma cultura nativa. Né? Fazendo com que as pessoas perdessem o seu idioma, perdessem a sua fé, a sua crença nos seus deuses, nos seus anhangares, né? Nos seus orixás, enfim. Toda essa coisa tão rica, né? Tão poderosa pelo ponto de vista pedagógico, pelo ponto de vista também da historiografia, ela foi abandonada em favor de quê? Do trabalho de Zé de Anchieta, de Manuel da Nóbrega, enfim, de outros catequéticos, né, famosos, que passaram a história como pessoas importantes, amigo dos índios, amigo dos africanos, enfim, não acho que ele fosse amigo de ninguém. Ele foi amigo exatamente de quê? De um projeto, né, um projeto exploratório, catequético, que fazia com que as pessoas passassem a acreditar nas coisas divinas, né, e não nas coisas que eles acreditavam. Ninguém teve exatamente na época, e a gente imagina que a dificuldade hoje de as pessoas compreender essa dualidade, né, teosóficas, você imagina na época alguém compreender, né, que o discurso, né, da descoberta, da catequese do Novo Mundo, não podia ser também um discurso que respeitasse as tradições culturais dos povos que estavam exatamente envolvidos com essa catequese. Né? Muito ao contrário, por exemplo, a gente tem muito mais cultura de raiz, essas culturas muito mais preservadas com relação à América Espanhola, né? Cuja colonização foi diferente. Né? Se por um lado uma queria exatamente a conquista, a busca, né, do poder, do outro lado do Atlântico as pessoas compreendiam, né, que o grande objetivo dos portugueses não era exatamente não era ser amiga, né? Quer dizer, a proposta não era criar amizade entre índios e africanos, etc. Não era muito, era explorar. Né? Quando ele diz explorar a natureza, está dizendo explorar também, não só a natureza, mas a natureza do índio e do africano. Né? Então é importante que a gente comece a compreender senão não adianta a gente começar a falar sobre cultura africana se a gente não entende exatamente assim, qual é a participação da igreja nisso tudo. Né? Então essa questão ela fica assim, muito plausível, muito interessante para se analisar. Né? E aí, só para a gente ter uma ideia, né? Por exemplo, a presença no Brasil da Companhia de Jesus, né? Ele vem exatamente na descoberta, em 1500, rezar a primeira missa, né? Que nós temos uma grande questão sobre essa questão da primeira missa, porque se por um lado o quadro de Carlos Américo mostra exatamente, né, índios submissos ao discurso, né, cristão, né,
Por outro lado, você tem a pintura de Cândido Portinari que mostra que os índios não participaram, né, dessa solenidade, né, em abril de 1500, lá em Porto Seguro. Enfim, mas também podemos lembrar outras questões que eu havia anotado aqui, né, que resulta, né, dessa catequese jesuística no Brasil, né, vários problemas interessantes, né? Uma delas é entender que depois da encíclica, né, do Paulo III, nós podemos compreender o seguinte, quer dizer, tudo era importante, desde que esses índios não adotassem a religião católica. Então, de propósito, as pessoas não eram submetidas a esse tipo de catequese. Por quê? Porque se admitiu, então, a partir do século XVII, século XVI, no finalzinho do século XVI, início do século XVII, toda uma potencialidade, né, de escravidão. Por quê? Porque os jesuítas e os beneditinos eram proprietários de muitas áreas de terra no Brasil, né? Eram proprietários de áreas cultiváveis de cana-de-açúcar. Então esses padres, né, o clero tinha exatamente o quê? Uma dimensão de escravos, né? Só para vocês terem uma ideia, no próprio casarão, né, dos beneditinos, né, ou seja, o chamado solar de São Bento, que fica ali em Mussurepe, né, perto daqui, né, no sinal de quem vai para a Barra do Açu, vai ali para Sabonete, Água Preta, né, entra por ali por dentro, ele encontra ali, aquele prédio é de 1648, né, quer dizer, logo no início da colonização do Brasil, ou seja, na colonização dessas áreas por aqui. Então, o que você imagina? Só aquele solar ali, né, que era até hoje administrado pelos beneditinos, ele chegou a ter cerca de 2.500 escravos, né? Então, os padres também eram donos de escravos, tá? Aí, só para citar um outro dado interessante, né? O solar dos jesuítas, né, que fica ali em Tocos, né, que é exatamente o que? Ele funciona ali atualmente como arquivo público municipal, né? Aquela grande fazenda do jesuíta ali chegou a ter mais de 3.000 escravos. Olha que coisa interessante, né? Então, os jesuítas desenvolviam atividades produtivas no Brasil e usavam também, né, a questão da escravidão. E aí vocês vão entender uma outra questão, que do século XVII para o século XVIII, né, enquanto os jesuítas não foram exatamente expulsos do Brasil, né, por ato do Marquês de Pombal, né, por quê? Porque ele chegou aqui e verificou que o clero estava ficando muito rico, né, tinham dominado muitas terras, né, então, não só, enfim, quando expulsam os jesuítas, toda a questão, todo o ranço, né, já estava sendo feito, né, tudo aquilo já estava sendo proposto. E aí vocês imaginam também outra questão. Por outro lado, nós temos que elogiar também a presença dos jesuítas e dos beneditinos por um motivo muito simples. Talvez sejam eles, pode ser que eu esteja enganado, mas veja só, mas eu acho que isso é uma questão também para discutir, que eles são responsáveis, né, para que hoje, né, exista uma ideia federativa, e que já existia na época uma ideia federativa no Brasil, né? Quer dizer, nunca ninguém tentou pensar, né, num projeto exploratório, num projeto catequético, que você não explorasse primeiro, né, introduzisse a sua língua, antes que o povo dominado pudesse apresentar a sua língua, né, como uma língua oficial, como existe em vários outros tipos de colonização. Então, o Brasil, do Iapoque ao Chuí, fala língua portuguesa. Por quê? Porque a educação esteve exatamente sob a tutela dos beneditinos e dos jesuítas durante 115 anos. Tá? Então, eles formaram em todo o Brasil, né, o quê? Várias gerações, né, de escolas falando o mesmo idioma, né? Então, eu acho que a questão federativa, né, ocorreu exatamente em função da língua portuguesa, né? Então, vocês imaginam um país
de dimensões continentais falar o mesmo idioma, né? O mesmo idioma de uma parte a outra, enquanto que na África, a gente vai ver lá na frente, né? Você tem 30 milhões de quilômetros quadrados e, no entanto, né, são mais de 500 países, mais de 500 línguas, mais de 50 países. Enfim, existem questões colonizadoras fora da África e questões colonizadoras dentro da África. Então, só para a gente compreender essas ideias, né? Essas ideias mais importantes. Outra questão que eu ia colocar aqui é que, por exemplo, os índios eram considerados também, né, como escravizados, mas deixaram de ser escravizados em 1609. Né? É quando chegam assim, não, os índios não podem ser escravizados, né? E nem seus descendentes. Né? Eles podem viver livres, enfim. Passaram a respeitar os índios como o fruto da própria terra, numa relação super interessante. É interessante isso, né? Para mostrar que, cento e tantos anos depois do descobrimento, os índios foram exatamente respeitados. Mas quando chegaram a ser respeitados, parte considerável das tribos foram exatamente dizimadas, né? Pela chamada luta bacteriológica, né, dos portugueses. Né? Quando chegaram a libertar os índios, é porque libertaram os índios que conseguiram entrar para dentro da selva, desaparecer, criar, né, seus núcleos, suas ocas, em lugares quase que intransponíveis para a época. E, por outro lado, a questão do africano, somente nós tivemos com a bula papal, né, que foi interessante, do Papa Leão XIII, que ele criou uma encíclica chamada Implurimis, né? A Implurimis, que diz o seguinte: o que é exatamente? Era uma encíclica direcionada a todos os bispos do Brasil, isso já no século XIX, no final do século XIX, né? Dizendo o seguinte, né? E essa encíclica é de 1888, né? No finalzinho do século XIX, dizendo o seguinte, aconselhando, né, que todos os bispos do Brasil eles atuassem no sentido de dar apoio à libertação dos escravos, o que realmente aconteceu, né, a partir do dia 13 de maio de 1888. Então, quando chega exatamente na notícia papal para dar apoio à libertação dos escravos no Brasil, né, os movimentos abolicionistas já tinham trabalhado, já tinham ido muito à frente dessas questões. Né? Inclusive, quando nós falarmos exatamente sobre o movimento abolicionista em Campos dos Goytacazes, nós vamos falar inclusive sobre, né, sobre as poesias, né, abolicionistas, que falavam exatamente, faziam uma crítica muito feroz, muito pertinente à própria igreja instalada em Campos, né, porque ela permitiu, durante todo o período escravagista, permitiu a escravidão, permitiu, benzeu banguês, né, amaldiçoou senzalas, enfim, sobre o argumento torpe, né, de que eles estavam fazendo alguma coisa ligada a entidades que não tinham nada a ver com o cristianismo, enfim, uma série de outros fatores ocorreram nesse ínterim. Então, eu penso que essa história é uma história muito rica, mas eu não posso deixar, né, de dar continuidade ao nosso curso sem que a gente proponha exatamente uma pesquisa bastante acentuada sobre a questão, né, a igreja, né, e a escravidão no Brasil. A igreja e a escravidão no Brasil. Esse é o trabalho que vocês deverão fazer. A partir dessa semana, né, estudar isso de uma forma bastante interessante, porque ela vai ser exatamente matéria para a prova de A1. Né? A prova de A1 vai cair exatamente uma questão sobre a posição da igreja com relação à escravidão de índios e africanos no Brasil. Né? Então, eu gostaria que vocês não deixassem de fazer esse estudo. Eu estou fazendo essa aula e disponibilizando a aula no YouTube, em virtude de nesta quarta-feira, né, nós estarmos exatamente ligados a um projeto de uma banca examinadora do curso de jornalismo, em que um aluno de Marataízes, né,
ele vai fazer a apresentação do seu projeto experimental, e do qual eu sou o orientador. Mas, e como orientador, eu sou o presidente da banca, quem vai dirigir essa banca sou eu. Então, é um trabalho que, na quarta-feira, toma exatamente parte considerável, né, do nosso horário de trabalho, porque essa banca ela vai ser instalada exatamente às 19 horas, e veja só, você tem exatamente o que? O aluno tem 50 minutos para fazer as suas argumentações, tem mais 20 minutos para apresentar o seu documentário, depois cada membro da banca ele tem mais meia hora para fazer argumentações, até que ele se feche. A gente calcula que esse trabalho vai durar de 19 até mais ou menos 22 horas. Né? Então eu gostaria que vocês, em princípio, me perdoassem, né, por deixar essa aula já pronta e com essa proposta de pesquisa. Não deixe de fazer a pesquisa, que ela é importante. Eu gostaria de saber o que vocês pensam a respeito desse assunto, né? Até porque penso que ela é importante, né? Porque na formação, né, acadêmica de vocês, é altamente importante. Vou repetir, né? A igreja, não sei o que eu estou falando de igreja, nessa época eu estou falando da igreja católica, apostólica romana, com relação à escravidão de índios e africanos no Brasil, né? Então, enfim, eu queria só deixar aqui o meu abraço, né, fraterno a todos os nossos queridos alunos do curso de Letras, do curso de Pedagogia, marcando o nosso próximo trabalho através do Google Meet, né? Nós vou ter o prazer de voltar a conversar com vocês sobre o alinhamento, né? Que nós vamos estudar, que enquanto você estuda em uma parte, nós vamos introduzir um outro estudo, que é saber o que é África, né? África é o quê? Né? Até a gente entrar exatamente com esse processo escravatório, que é a parte talvez mais importante. Por quê? Porque é ela que vai determinar a criação de quê? Da nossa cultura tripartite, né? Quer dizer, uma cultura, uma tríade cultural que vai determinar uma cultura, segundo Darcy Ribeiro, uma cultura espúria, mas altamente importante, né? Da qual a gente até se orgulha, né? E aí nós vamos também disponibilizar determinadas palavras, né? Quer dizer, questões ideográficas, idiomáticas, no sentido de mostrar que certas palavras africanas e certas palavras indígenas, elas hoje já estão incorporadas ao dicionário da língua portuguesa, né? Eu acho que essa coisa é importante da gente salientar. Então eu queria exatamente deixar um abraço para todos e até quarta-feira que vem, se Deus quiser.